E vem conferir uma análise do capítulo 18 de Boruto to Blue Vortex. E o capítulo começa dando uma continuação da forma como o último se encerrou. O último foi o Kawaki indo conversar com o Dr. Yamado e falando que ele sabe toda a verdade. Ele sabe que na verdade ele foi construído pelo Dr. Yamado e por causa disso ele não está no seu poder máximo. Quem contou isso para o Kawaki foi o Boruto. E ele foi garantir, sabendo se realmente ele tinha uma trava de segurança que não deixasse ele chegar no poder máximo. E a gente começa a partir daí. Ele está usando o seu poder do Karma para poder prender o Yamado. E nessa hora, a Sumire, também conhecido como representante, chega na sala e vê a situação e pede pro Kawaki parar. E o Kawaki acaba falando que pro Amado, na verdade, que ele vai ter que tirar aquilo dentro dele. Tem que tirar ele daquele modo repulso, colocar ele no modo ofensivo, porque a partir daí ele vai conseguir atacar com toda a força. E que se ele não deixar, ele vai matar ele ali e agora. Falando que se não falar, ele vai matar, o Dr. Yamado fala uma frase, e a frase é: Kawaki, resmunga enquanto você dorme. Essa frase faz com que o Kawaki acabe dormindo, desmaiando. E aí até a Sumire acaba percebendo que, olha, esse é um modo que é feito para poder desativar quando qualquer um deles não tiver no controle. E ele até menciona que a Delta também tinha isso. Então eles são praticamente robôs criados em certo ponto pelo Karma, que o Amado tem esse controle. E depois, nessa hora a gente vai pro Mitsuki, que ele vai levar junto com a Sarada o Ryu para conhecer o Yara e também a Yodo, que seriam os dois ajudantes do Shinki na Vila da Areia. Nesse ponto eles se apresentam, eles começam a conversar um pouco sobre será que o Boruto está ali, e ao mesmo tempo a gente percebe que o Ryu vê que algo estranho está acontecendo, porque enquanto o Araya consegue manter completamente o seu controle, o Yodo não, porque ela vê o Shinki ali e ela percebe que o seu amigo está de alguma forma dentro dele. A sua revolta, sua sede de sangue praticamente entrega ela. E o Ryu, a partir daí, começa a também ficar desconcentrado, começa a julgar ela, perguntar o que é aquela sede de sangue. Logo depois, a gente foca no Konohamaru e na Matsuri, onde tem uma sequência bem rápida, que a gente volta para aquele papo da Matsuri estar conversando e apaixonada pelo Konohamaru e não entendeu porquê, e o Konohamaru tentar disfarçar o máximo possível, até que a Matsuri menciona algumas palavras que faz com que o Konohamaru lembra da sua velha amiga que está dentro do corpo da Matsuri, faz com que ele perca um pouco o jeito, mas mesmo assim continua nessa frase que não evolui muito. Logo depois a gente volta pro Ryu, que acaba usando a sua areia de ferro. Usando a sua areia de ferro, ele fala que é o melhor modo para detectar, porque aquela areia é tão forte, tão poderosa, que ele conseguiria detectar qualquer coisa ali em volta e ajudaria eles naquela investigação. Enquanto ele está fazendo aquela investigação, tentando detectar, a Sarada acaba perguntando pro Ryu qual é a motivação deles matarem o Boruto, porque ela fala: a gente da Vila da Folha tem um motivo para matar ele. Esse motivo seria ele matou o Hokage, de acordo com eles. E o Ryu, qual que é o motivo? E o Ryu fala: nem eu sei o motivo, só sei que a gente tem que matar ele e nosso chefe mandou. Logo depois a gente volta para Yamado, Mitsuri e também o Kawaki. Eles estão lá, o Amado fala que ele pode sim tirar toda aquela parte ofensiva dele, a parte defensiva que ele tá, tirar a limitação e fazer com que ele seja mais forte, mas tem uma condição. O que ele apresenta, ele leva uma sala misteriosa, nessa sala tem um clone da Delta, e ele fala, a condição é a seguinte: eu posso tirar dentro de você e deixar você ofensivo, mas antes você tem que fazer um favor pra mim, que seria colocar o seu Karma dentro de lá, e colocando o seu Karma naquele clone da Delta, a filha do Amado iria renascer. E ela renascendo, aí sim, seria a motivação da vida dele, viver com a sua filha feliz, e só o Kawaki pode fazer isso. O Kawaki fala que ele tem medo de fazer isso, porque fazendo isso, ele poderia fazer com que ela se tornasse um Totsuki. E virando um Totsuki, ele vai ter que matar ela. E o Amado fala que não se importa com isso, que realmente, se ele reviver ela e ela virar uma Totsuki, não tem o que fazer. Ele vai sim reviver, ele vai ter que matar ela, ele não se importa com isso, ele não vai deixar
mas ele entende a motivação dele. E parece que as coisas estão indo bem, parece que eles estão chegando num acordo. Até que o Kawaki muda um pouco toda a ideia da negociação. Ele fala, mas antes disso, eu quero que você me coloque no modo ofensivo. Me colocando no modo ofensivo, aí eu vou ter força total pra matar o Boruto, pra matar o Cold, e depois disso, eu revivo sua filha. O Amado não aceita esse acordo, porque ele fala que com a força que ele tem, pode ser que ele acabe se matando, e mais do que isso, se ele der todo aquele poder, pode ser que na hora de reviver a sua filha, ele mate o clone dela. E acabam tendo essa discussão do que fazer, porque um só aceita de uma forma que o outro acha muito perigosa. Logo depois voltamos pro Konohamaru e vemos que as coisas não andam muito bem, porque a conversa com a Matsuri cada vez mais faz ele lembrar do amor da sua infância e também da sua melhor amiga, que então a partir daí ele acaba se afastando dela. A Matsuri percebe isso porque ela tem sentimentos dela dentro dela e acaba ficando com ciúmes e entrando no seu modo de ataque. Logo depois disso, a Sarada deu uma ideia pro Ryu, que seria, se ele usar a alma espinhosa dele, talvez atraia o Boruto. Ele solta a alma espinhosa e todos estavam prontos para ser o motivo que eles estão lá, porque destruindo a alma espinhosa, eles acabam destruindo o Ryu. O problema é, na hora que eles veem a alma espinhosa, todos mantêm a calma, menos a Yodo. A Yodo, como eu falei, ela tem sentimentos muito fortes pelo Shink, e ver uma oportunidade de destruir aquela alma espinhosa faz com que ela ataque. Mas aquilo era uma armadilha. O Ryu já tinha visto aquilo. O Ryu já tinha visto aquela possibilidade. Afinal, ela, desde o momento que chegou, ficou encarando ele com uma sede de sangue muito forte, assim como ele mesmo fala. Ele ataca ela, ele segura ela no ar, e a partir daí ele mostra o seu poder máximo. Que seria, a areia de ferro é tão forte, tão poderosa, que só de encostar nas pessoas ele consegue controlar elas. E controlando elas, ele controla a Sarada para poder atacar a Yodo. Quando ele ataca, algo misterioso acaba e parece que o poder da areia acabou. E quando aparece a próxima cena, mostra o Araya, e ele está com a sua espada usando um jutsu de selamento. E ele fala que ele treinou aquilo para lutar contra o Shink caso fosse necessário e teve que usar antes. Essa ideia de você pegar a espada, ter um selamento e esse selamento tirar a areia de ferro, e a partir daí parece que vai começar uma batalha, porque parece que só o Araya consegue lutar contra o Ryu, e a partir daí o capítulo se encerra. Bom, um capítulo, na minha opinião, horrível. Eu achei esse capítulo muito ruim. Porque, primeiro, é o que eu sempre falo, se Boruto lançasse semanalmente como Naruto lançava, esse talvez fosse um capítulo mediano que a gente analisaria e pensaria, semana que vem vai melhorar. Um capítulo de transição. O problema é, lança mensalmente. Então você não tem como você esperar mensalmente para ver um capítulo como esse. Outra coisa, a história pouco andou, ela pouco evoluiu. Um mês para lançar isso, não precisava também. O diálogo do Kawaki é um pouco mais interessante, no quesito de mostrar a Delta, mostrar um pouco mais do Karma. Isso é até interessante, mas até o diálogo dele anda muito pouco. Na parte da Vila da Areia, é muito ruim. A parte do Konohamaru é terrível, a parte do Ryu / Shink com eles é muito ruim também. Porque, dividindo em duas partes para ficar mais tranquilo, quando você pensa nessa parte, a do Konohamaru e da Matsuri é terrível. O diálogo não funciona, a reviravolta é ruim, como ela vai atacar, isso nada funciona pra mim. Essa parte do Ryu, ela é um pouco mais interessante, mas mesmo assim, ela é muito mal desenvolvida, e os personagens são muito burros, isso que me incomoda em Boruto. Em Naruto, os personagens não eram burros, os personagens poderiam cometer algumas atitudes que incomodavam, mas eles não eram burros como um todo. Aqui, os personagens de Boruto são burros. Como eles atacam, como eles fazem os planos, como eles desenvolvem o plano, é muito burro. Parece que é uma criança escrevendo o que os personagens vão fazer. Então você tem uma parte que é muito mal escrita, que é do Konohamaru com a Matsuri, e você tem a parte do Ryu que não funciona de maneira nenhuma. A reviravolta, como foi feito, como foi trabalhado, como pensou em tudo, é muita burrice, ainda mais considerando que no grupo você tem Sarada e Mitsuri. Você realmente deveria ter mais pensamento, um desenvolvimento maior. E aí depois essa parte da areia que não funciona de maneira nenhuma, que é os patetas lutando ali um contra o outro, que não funciona, que não é nem tão bem com uma arte tão boa como poderia ser. A do Kawaki, como eu falei, ela é um pouco melhor, mas ela também é uma parte que é uma repetição de várias informações. No fim das contas, essa parte do Boruto do Kawaki é alguém que fala algo super confuso de uma maneira simples. Sabe aquela pessoa que ela te enrola muito pra falar algo que parece super inteligente, mas é algo super simples? Essa é a parte do Kawaki. Ele realmente ele fala uma informação que a gente já sabia, repetida várias vezes no capítulo, só que de uma forma um pouco diferente, que parece que é super inteligente, mas não é. A parte da Delta é legal, tem algumas coisas interessantes de momentos ali, bem específicos, mas como um todo, é também uma parte terrível. Ou seja, tem 3 núcleos nesse capítulo. Um é pior que o outro. Começando com a do Matsuri e do Konohamaru, que é terrível porque não anda.
o do Ryu, que praticamente são os patetas no mundo da areia que não conseguem fazer um plano decente, e você ainda tem a parte do Kawaki, que é só alguém super inteligente, que não é tão inteligente assim, escrevendo o roteiro. No fim, um péssimo capítulo de Boruto 2 Blue Vortex, que mostra meio que o que o mangá tá sendo até agora, um terror. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do novo capítulo de Boruto 2 Blue Vortex? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.